Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Carlos Corpino. Hoje nós vamos falar sobre demografia no Brasil, estrutura ocupacional. Nós vamos tratar nessa aula sobre setores da economia, as mulheres no mercado de trabalho, participação da PEA por regiões do Brasil, globalização, tecnologia e a PEA. Bom, então, fazendo a introdução, pessoal, a, a geografia também se empenha em estudar uma vertente da demografia ocupada e distribuída por diversos setores da economia. O levantamento desse estudo é de fundamental importância para o governo, pois, através das informações obtidas pelo censo, é possível se ter um raio-x sobre a realidade do emprego no Brasil. Bom, então nós vamos analisar, pessoal, todos esses aspectos que tem aí no quadro. Olha só, para melhor estudarmos esse assunto, vamos aplicar uma introdução à divisão de dois grupos que são eles. Olha só, PEA, população economicamente ativa, e PEI, população economicamente inativa. É bom que vocês prestem atenção. Se quiser fazer algum tipo de anotação, fique à vontade. Nós vamos conhecer aqui, ó, a PEA, população economicamente ativa. Olha só, inclui todos os habitantes com idade superior a 15 anos que estejam empregados, exercendo atividades fora do domicílio, com vínculo profissional regularmente formalizado, ou que estão desempregados, mas à procura de emprego. Olha só, faz parte da PEA, pessoal, quem tem mais de 15 anos, certo? Quem exerce atividade fora do seu domicílio, um vínculo profissional, e aqueles desempregados que estão à procura de emprego, faz parte da população economicamente ativa. Olha só, interessante. Pode ser uma questão que pode tirar alguém de tempo no Enem. E a PEI, população economicamente inativa, compreende as mulheres que trabalham em casa, as crianças, os idosos, os estudantes, os portadores de alguma deficiência física. Ou seja, vocês que são estudantes fazem parte da população economicamente inativa. Entendam? Então, é muito importante isso. Eu já peguei questões onde você perde se não souber o conceito básico. A população economicamente ativa, pessoas acima de 15 anos, que estejam empregados, exercendo atividade fora do seu domicílio, ou seja, fora de casa, com vínculo profissional. E os desempregados que estão à procura de emprego, faz parte da PEA. E da PEI, população economicamente inativa, mulheres que trabalham em casa, ajudam em casa, crianças, idosos e estudantes. Entendido isso? Vamos mais adiante. Nós vamos conhecer agora os setores da economia. O interessante, pessoal, que na geografia nada é eterno, sempre ocorrem modificações, principalmente na geografia, na geopolítica. A geografia física ocorre mudanças, mas geralmente demora anos, décadas. Bom, os setores da economia, nós vamos conhecê-los agora. Nós temos o setor primário, secundário, terciário. Mas, como eu falei que na geografia é muito dinâmica, principalmente na geopolítica, apareceu agora o setor quaternário, o quarto setor da economia. Certo? Então, o setor primário corresponde à produção, natureza, aqui de uma forma bem sintetizada, mas até eu vou explicar melhor. O secundário, transformação, indústria. Terciário, circulação, comércio e serviço. Mas o terciário ele pode ser formalizado ou informalidade, ou estar na informalidade. E é o terciário inferior, certo? E eu tenho o quaternário de ideias e pesquisa. Olha só, o quarto setor da economia é mais a questão técnica. Bom, mais à frente eu vou especificar bem direitinho esses fatores. Bom, mas vamos nessa.
Olha só, outro tema, as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres na PEA, na população economicamente ativa. Com base em um estudo escrito pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, podemos afirmar que as mulheres ainda ganham menos e trabalham mais que os homens no Brasil. Realmente, infelizmente, isso acontece. Não pode uma sociedade em pleno século XXI ocorrer esse tipo de preconceito. Se a mulher faz o mesmo papel do homem em uma determinada empresa, e ela ganha menos. Isso, a sociedade tem que mostrar força para tentar alterar essa visão machista da situação. Mas vamos lá. Olha só, um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho aponta que, embora tenha havido um crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, as mulheres ainda ganham menos e trabalham mais que os homens. Dados de 1992 destacam que as mulheres representavam 40% da população economicamente ativa da PEA. Em 2009, o número subiu para 44,5%. No entanto, o que precisa ser observado é que a jornada integral das mulheres inclui o tempo no horário forma de trabalho, 36 horas, somados ao serviço obrigatório no lar, em casa, 22 horas, totalizando 58 horas, contra 55 dos homens, 43 de trabalho formal, 9,5 de afazeres domésticos. Ou seja, recapitulando isso aqui, a mulher tem dupla jornada de trabalho e até tripla jornada de trabalho. Por exemplo, trabalha fora, um expediente fora, trabalhar um expediente em casa, limpando a casa, fazendo comida, etc. E tem mulheres que ainda estudam à noite, a tripla jornada de trabalho. Olha só. Certo? Então, as mulheres no Brasil trabalham mais que os homens. Nós vimos em relação a esses dados que eu acabei de falar para vocês. Mas as mulheres na população economicamente ativa. Agora nós vamos ver a participação da PEA por raças, população economicamente ativa por raças. O estudo da Organização Internacional do Trabalho também aponta que a desigualdade racial entre brancos e negros diminui, certo? Mas permanece em 2004. Os negros recebem cerca de 53% de rendimento branco. Em 2009, essa relação ficou próxima de 58%. É muito absurdo, né? Nós acompanhamos a questão de raças. Infelizmente, hoje a gente vê na mídia muita coisa em relação à visão preconceituosa de alguns em relação à cor da pele. Mas eu acredito que o pior preconceito que existe no Brasil é o preconceito em relação às classes sociais, mais até do que o negro. Certo? Então, o pobre, ele é mais, vamos dizer assim, sofre mais preconceito pela roupa, pelo estilo, assim, você vê que o pobre, ele sofre bastante. Se chegar em uma loja mal vestido, dificilmente o atendente vai atender essa pessoa. Infelizmente, você visualiza essa questão. Mas no Brasil ainda existem muitos tipos de preconceito. Preconceito racial, preconceito por questão, opção sexual também, certo? E não deveria existir. Infelizmente, a sociedade tem que acordar para essas questões. Em relação à participação da população em relação à raça, nós vimos que o branco ainda ganha mais que o negro. Mas nós vamos ver agora a participação da população economicamente ativa por regiões do Brasil. No que tange as desigualdades regionais, a pesquisa da OIT trouxe um número que aponta uma realidade na qual o emprego formal nas regiões Nordeste, Norte cresceu 85,7% e 64,9% respectivamente entre o ano de 2003 a 2010.
Então, pessoal, observem aí que no Nordeste, no Norte, houve um aumento em relação ao crescimento da população economicamente ativa, certo? No Brasil, nessas regiões. Mas, quando a gente fala dessa questão, que houve um aumento, lembrando que a população economicamente ativa pode ser formal ou informal. Apesar do incremento das duas regiões, continua uma taxa da informalidade, informalidade inferior ao restante do país. É o que eu acabei de falar. Né? No Maranhão, por exemplo, o índice ficou em 30%, contra 70% em São Paulo em 2009. Bom, vocês já sabem a diferença entre emprego, desemprego e subemprego. Emprego é uma pessoa que está trabalhando, carteira assinada, desempregada é aquela pessoa que está fazendo atividade. E subemprego, pessoal, é aquele trabalho temporário, chama também de, popularmente falando, de pico. Fazer um pico. O trabalhador que entrou, por exemplo, trabalha durante 2, 3 semanas, aí passa um mês desempregado, vendedor, etc. O setor, o setor informal funciona como uma válvula de escape para fragilidade econômica de vários países. Nos países emergentes, como Brasil, México, Argentina e outros, a parcela dos trabalhadores estão empregados no setor secundário, predominantemente no setor terciário. Então, o setor terciário informal. Olha só. Claro que, por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, tem tido grandes problemas em relação à economia. Por exemplo, até o ano de 2000, 2007, 2009, o Brasil estava entre as 6 maiores economias do planeta. O Brasil estava à frente de vários países europeus, vários países asiáticos, né? Países desenvolvidos. O Brasil estava à frente em relação à posição à economia. Aí veio a crise, em 2009, o Brasil caiu alguns rankings, caiu algumas posições. Aí veio a questão do impeachment, a questão política. Aí o Brasil caiu ainda mais. Hoje, nesses últimos 2 anos, o Brasil, veja bem, até 2014, 2015, 2016, o Brasil caiu para a 7ª e 8ª posição. 2018 até agora 2020, o Brasil está na 12ª posição. Está caindo no ranking, certo? De forma muito rápida, por conta das políticas econômicas que o Brasil vem adotando. Isso está fragilizando nossa economia. O Brasil está, de certa maneira, se isolando do resto do mundo em relação ao comércio, em relação a algumas posições ideológicas, e com isso o Brasil está caindo no ranking das potências econômicas. Temos que rever alguns aspectos para voltarmos a crescer. Bom, então, grande parte da população brasileira está na informalidade. E, não por conta da questão da pandemia, que isso já vinha antes da pandemia. Os indicadores segundo o IBGE já falavam que houve um aumento significativo na informalidade. Trabalhadores perderam o emprego, aí foram trabalhar informal, fazer cursos, fazer alguma atividade informal, na informalidade. Então, houve um crescimento na população no setor terciário, mais informal. Isso não é bom, é péssimo. Péssimo para a economia. Então, olha só, hipertrofiado por isso, ocorre a ampliação da economia informal. Como vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, também atividades legais como comércio de drogas, prostituições e jogos ilícitos. Bom, essa é a realidade do Brasil. Nos países desenvolvidos, o setor terciário emprega entre 60% a 70% da população, da PEA, da população economicamente ativa, seguido do setor secundário com bem menos do setor primário. A importância dos setores nos países desenvolvidos pode ser explicada pelos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, onde o setor terciário
responsável por cerca de 70%. Olha como é importante esse judiciário estar na formalidade e não na informalidade. Nesses países, eles correspondem a 70% do PIB. Desenvolve o país, faz com que a balança comercial fique sempre superada. Por parte das exportações norte-americanas, envolve serviços, não, não mercadorias. Esse processo de crescimento do setor terciário é definido como terceirização da economia. Esse setor agrega valor tecnológico, foi criado até no mercado de ações dos Estados Unidos, o índice Nasdaq, que mede o desempenho dos negócios de empresas de alta tecnologia. Bom, entrou aqui nessa questão que nós vamos falar mais adiante. Então, só recapitulando, pessoal, setores da economia primário corresponde à agricultura, pecuária, extrativismo, que pode ser animal, vegetal e mineral. Setor secundário, indústria, construção civil, extrativismo mineral. Veja bem, pessoal, o extrativismo, se for feito sem máquinas, porque o manual faz parte do setor primário. Se o extrativismo, se a extração mineral for feita com máquinas, faz parte do setor secundário. Isso é importante. Terceiro, setor terciário, comércio e prestação de serviço. E, como eu falei, o quarto setor, o quaternário, vai ser cientistas intelectuais. Anotem, isso é importante. Então, já aparecem materiais didáticos os quartos setores da economia. Primeiro, segundo, terceiro e agora o quarto setor, que faz parte de cientistas e intelectuais. Entendeu isso, pessoal? Vamos prosseguir. Olha só. Lembrando que no Brasil a distribuição da população ocupada corresponde a 40,9% dos serviços, ou seja, no terciário, no comércio 18,9%, na indústria 16%, na construção 7,6% e outras atividades 16,6%. Então, pessoal, vamos agora ver a globalização, tecnologia e a PEA. Importante. Olha só, com a mundialização da economia e a internacionalização do mercado, o espaço econômico da Via PEA vão sofrer transformações e envolvem inovações e surgimento de novas atividades e empregos. Entre esses impactos, podemos destacar, olha só, a ascensão de atividades ligadas à circulação de mercadorias como transporte, comércio, turismo, serviços, telecomunicações, negócios realizados pela internet, etc. Bom, então, com a globalização, alguns serviços ficaram obsoletos, foram fechados e surgiram novos, como na parte de transporte, de turismo, telecomunicações, negócios e internet. Surgimento de novas economias formadas pelas empresas que exploram áreas tecnológicas e telecomunicações, informática, internet, empresas, é o caso das empresas de softwares, programas de computadores e hardwares, equipamentos informáticos, provedores de internet das empresas e-commerce, vendas diretas pela internet. Então, esse serviço com alto valor tecnológico agregado é um negócio que tem que ser o desempenho médio medido pela Nasdaq, alta tecnologia no mercado de bolsa de valores. Bom, a terceirização e a flexibilização vem acompanhada por um intenso processo de terceirização, que é a contratação de trabalhadores por outras empresas especializadas em coletar, essa transfere o trabalhador para a empresa onde será prestado serviço sem vínculo empregatício, visando redução de custos. Bom, a visão que nós temos em relação à terceirização, pessoal,
não é muito positivo para o trabalhador, é positivo para o mercado, é positivo para a economia. De uma certa maneira, para a concentração de renda, porque é tipo um atravessador de mão de obra, a empresa terceirizada. Você pode contratar diretamente aquele funcionário, mas você contrata através de outra empresa. Dessa maneira, os direitos trabalhistas, em muitos casos, são retirados do trabalhador. Olha só, acontece também o seguinte: desemprego estrutural ou desemprego tecnológico, falta de qualificação. Se você não tem qualificação, você não consegue emprego. E eu ainda tenho o desemprego conjuntural provocado por crises econômicas, motivadas por fatores internos ou externos. Bom, então, a população de um país pode estar desempregada por dois fatores: o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O estrutural, pessoal, falta de qualificação, ou seja, aquele que são máquinas que tiram emprego se você não se qualifica, certo? No mercado, você vai ser substituído por robôs, softwares e máquinas. E o desemprego conjuntural tem a ver com crises, como, por exemplo, muitos desempregados no Brasil hoje é por conta da pandemia. Então, uma boa parcela dos desempregados é conjuntural atualmente no Brasil, mas já vem de algum tempo o desemprego estrutural, por falta de qualificação. Ok, pessoal? Então, nós vamos finalizar por aqui. E um abraço a todos e até a próxima aula.